A violência é uma realidade no Brasil. E, por favor, quando eu digo realidade, não confunda com normal. Realidade é fato, mas não é normal. A violência não é normal. A violência no Brasil é geral. Acontece de maneira generalizada. Acontece nos bairros, acontece na periferia e muito acontece nas casas, nos barracos, nas ruas, nos bares, nas esquinas, nas escolas, nos terreiros, nos templos, acontece nos quartos, nas salas, nas cozinhas, no claro, no escuro, acontece na escada, na TV, acontece no chuveiro, na internet, acontece na cama. A violência acontece. Acontece com a criança, acontece com o adolescente, acontece com o jovem, acontece com o adulto, acontece com o idoso, acontece com o deficiente. Acontece. A violência acontece, ela é geral, ela é generalizada, acontece na espiritualidade e ela acontece. Porque a gente é assim, a gente é violência. Acontece a violência porque nós somos violentos. Nós somos violentos e a violência acontece a partir daí. A violência acontece porque nós somos violentos. Eu não sou assim. Às vezes você é homem, né? Às vezes você é mulher. Não, eu não sou assim. Eu não ajo com violência. Eu não sou machista. Eu também pensava dessa forma e a gente vai trocar uma ideia sobre isso hoje. Se ofende com essa afirmação, né? Eu estou afirmando, nós somos isso. Nós somos sistematicamente machistas, violentos. E essa violência se dá de muitas formas. Hoje a gente vai falar só do machismo. A violência, então, acontece de muitas formas possíveis, né? Ela se traduz em comportamentos e ela se traduz de muitas outras formas. Acontece em todas as áreas da nossa sociedade, ela acontece, por exemplo, na estrutura política, na indústria médica, desde a base até nesses meios, no esporte, a violência acontece na economia, nas instituições, na religião, na ética, na moral, nas paixões, nos relacionamentos, nas interações, na criação das crianças, no cuidado com os idosos, na nossa interação com o planeta, na maneira que a galera expressa e percebe a sua espiritualidade, inferiorização das mulheres e de tudo que é feminino em nós, na nossa sociedade. E em todo o resto, todo aspecto cultural feminino, em geral, as cores, por exemplo, rosa é de menina, ou é de bichinha, dos estilos, dos trejeitos, a sensibilidade, a sexualidade, todo aspecto simbólico do feminino, ele é inferiorizado, ele é perseguido e ele é suprimido. Tem a falsa impressão, cara, que isso tudo acontece fora de nós, que nós não nos comportamos dessa forma, não alimentamos essa parada. Só que nós estamos sujeitos, nós vivemos em um emaranhado de sistemas que formam uns sistemas maiores, em que suas estruturas têm alguns comportamentos enraizados. Um deles é o machismo sistêmico, ou seja, a inferiorização de tudo que é o feminino em nós. Para que isso aconteça, para que todo esse machismo sistêmico aconteça, ele não acontece sem a interação das pessoas, sem que as pessoas assimilem essas coisas, comportamentos e reproduzam a partir de si próprios. O que acontece é que nós assimilamos essas informações como sendo verdades e nós reproduzimos e alimentamos isso a partir de nós, a partir dos nossos comportamentos em casa, no trabalho, na ética, na moral, nos relacionamentos e, tragicamente, é o assunto de hoje, se traduz num comportamento social em relação a grupos específicos de
de pessoas ou de pensamentos e tal, mas vamos falar de um tipo específico de pessoas que são as mulheres, que no Brasil compõem a maior parte da população. Para falar de como o machismo é construído em nós, e como esse fenômeno todo acontece, inevitavelmente a gente vai ter que tocar em outros pontos, por exemplo, na educação. A educação de uma criança, ela basicamente acontece pelo processo de imitação de comportamentos e também, mas não o principal, no uso das palavras. A educação então acontece, as crianças imitam o comportamento que tá ao seu redor, a qual ela é apresentada de acordo com o seu contexto, com muitos fatores de situações e de pessoas e de símbolos e de tudo mais a qual a gente está sujeito na nossa sociedade a partir do nosso lar e a partir das oportunidades de informação que você tem e tal. O processo de educação é muito abrangente, mas basicamente ele se dá um processo de imitação. A criança imita o comportamento e também, mas não o principal, ela é educada também pelas palavras, né? Pela uma construção de consciência, de lógica, usando toda essa complexidade que é a linguagem, né? Que não se dá só nas palavras, mas que também se dá nas palavras. Então a criança, nós absorvemos e vamos construindo nossa percepção sobre nós mesmos a partir de toda essa interação, de imitação e de observação. As mães passam mais tempo com as crianças, elas percebem melhor isso, né? Os pais passam, em geral, menos tempo com as crianças, quando passam, não tem diálogos profundos, não tem trocas bacanas em geral, né? Na periferia acontece muito isso. Então as mães, elas entendem melhor esse lance da educação, elas sentem melhor, às vezes mesmo sem conhecimento teórico, elas percebem que as crianças imitam, né? E muitas mães, já amigas, falando assim, minha filha é igual uma esponjinha, meu filho é igual uma esponja, ele absorve tudo. É isso, basicamente é isso que se dá. A criança, ela observa não só as palavras, mas os comportamentos, os olhares, as interações. Quando ela se depara com algum tipo de situação mais complexa, ela tira da memória, da observação que ela mesma tem, que a gente já tem naturalmente, e ela saca, né, de certa forma, ela saca essa informação e ela se comporta imitando daquela forma. E a educação convencional, né, de escola, academia e tal, deveria muitas vezes romper com essas bolhas comportamentais, né, para que a criança entenda que existem mais referências. Ela às vezes acaba alimentando alguns aspectos sombrios, porque, como a gente viu, o aspecto do machismo é sistêmico, então ele atua também, ele se traduz em comportamentos, inclusive no sistema público em geral, né? Então a gente vê muita desigualdade, muita injustiça, muita inferiorização do que é o feminino. Por exemplo, não poder falar abertamente sobre educação sexual, sobre sexualidade, sobre vida sexual, sobre alguns detalhes são fundamentais na construção de aspectos machistas profundos que geram violências comportamentais. Então, a educação de fato que a gente está falando não é aquele processo que a criança senta lá na escola, fica horas e horas, tem as suas interações, é super importante, tem gente super capaz, é apaixonada, enganjada no que é verdadeiro na educação,
Mas o processo da educação não se dá só aí, não tem como terceirizar uma educação e também não tem como separar o processo de educação, porque ele acontece de maneira integral. O indivíduo ele vai interagindo em todos os momentos. A criança está comendo, ela está sendo educada. A qualidade da educação aí é com o meio que ela se encontra. Ela está orando, ela está fazendo um trabalho espiritual no terreiro, ela está lendo, ela está fazendo esporte, ela está andando na rua, ela está indo dormir, ela está acordando. Tudo é educação. A criança, ela na conversa, nas interações, no bate-papo, todo esse processo integral, né, nos banhos, tudo com contato com a natureza, tudo é educação. Só que a qualidade da educação, o que diz muito é o meio que a gente tá. A maioria dos pais que eu conheço ou desconhecem essas informações, ou não percebem, ou ignoram, ou negam, ou não têm forças, ou não têm tempo de, de perceber, e muitos têm medo da informação, que isso é um fato, e a gente sabe lá dentro que isso é o que acontece com as crianças, né? A maioria dos pais que eu conheço e mães responsáveis pela criação das crianças, de nós, não, não se comporta dessa forma consciente, sabe? Nega essas informações e repetem comportamentos, né? Sem consciência, sujeitam crianças aos mesmos hábitos antigos. Então a gente vai repetindo comportamentos e a gente vai percebendo o mundo através da nossa própria interação, da nossa própria construção de nós mesmos. A partir de nós mesmos nós vamos percebendo o mundo, observando os adultos, observando as regras, as cores, os gestos, os medos, os assuntos, os choros, as brigas, os olhares, os sorrisos, as mortes, como nossa sociedade lida com a morte, nossa família, nosso irmão, quem a gente gosta, quem a gente lê, quem que a gente vê na internet, o trabalho, o nascimento, o que é isso, o nosso observar das coisas. A gente vai nos percebendo através das nossas crenças, das nossas descrenças, das nossas frustrações, das nossas doenças, e a gente também vai se percebendo através da violência. E quando a gente percebe e entende que a gente imita outros, a gente vê os comportamentos e imita os outros, e isso diz quem nós somos, de certa forma, a gente tem que se fazer uma pergunta. Será que tudo que eu imito, será que tudo que eu acho que é verdade, será que tudo o que eu faço, será que tudo é legal? Será que eu não herdei aspectos que não são bacanas, não são muito legais do meu pai? Será que eu não herdei coisas que não são legais da minha mãe, de quem cuidou de mim, do meu ídolo, das músicas que eu ouvia? Será que eu entendi tudo, cara? Será que eu consigo, eu sou assim mesmo? Será que eu consigo fazer algo e não sentir remorso? Será que eu não estou percebendo tudo, sabe? Será que eu pratico algo que machuca alguém, que eu não sinto empatia, que eu não sinto... Sim, provavelmente fazemos sim algo que machuca alguém, que violenta alguém, e nós muito provavelmente, para ser gentil, a gente violenta a si próprio, violenta o outro, muitas vezes não percebe. E o machismo, ele é isso também. Aí novamente você diz, pô, cara, eu não sou assim não, mano, tá tranquilo.
sou assim não, não faço isso não. Aí você, mulher, fala, eu não reproduzo machismo. Eu? Sou mulher. Eu também pensava dessa forma, cara. Mas eu costumo falar que eu não pensava, na verdade. Eu não pensava. Eu não tinha consciência. Eu só agia, não ouvia nada. Só reagia violentamente contra tudo que é bom, tudo que é amor. Reagia contra a mulher, odiando as mulheres. Um sentimento confuso, porque parece que a gente está desejando, parece que a gente está amando, né? Nossa, eu amo as mulheres. Mas a gente está, na verdade, odiando através desse comportamento, inferiorizando o feminino em nós, em todos nós, confundindo as coisas. Por exemplo, a sensibilidade a gente atribui ao feminino e por causa do ódio e dessa construção de ódio em relação ao feminino, a gente aprendeu que ser sensível, eu não devo ser sensível, eu devo lutar apaixonadamente contra a minha sensibilidade. Quer ser mais sensível que isso, cara? Que fragilidade é essa, cara? Que é algo tão te tira da sua firmeza. Como covarde que eu era, eu negava que isso é verdade, porque a gente nega interiormente no primeiro baque, né, cara? A gente nega violentamente, a gente não aceita que a gente violenta, pode violentar alguém que a gente ama, ou que nos ama tanto, sabe? E a gente nega e se culpa profundamente, essa culpa muito profunda te faz negar mais ainda. Então você mergulha em ciclos de negação e culpa, e vai mergulhando nisso, se blinda, porque se torna muito denso dentro de você, a tal ponto que você quase não consegue se recuperar mais. E isso pode levar a muitos outros problemas, né? E nega, se culpa e continua agindo com violência contra as mulheres, contra nós mesmos, e continua gerando violência, continua negando, gerando violência, gerando, e, e fazendo outras mulheres sofrerem, o feminino sofrer, e interior, nós também, porque também nós somos o feminino e o masculino juntos. Nós somos metade nossa mãe, metade nosso pai, e isso não muda, independente dessa construção de sexo que o ser humano criou. A gente é 50% feminino, pelo menos, 50% masculino. Nós somos isso e nós odiamos isso. Nós lutamos contra isso, nós negamos violentamente o feminino em nós. Aí você me pergunta, cara, mas você é machista? Eu sou machista. Sou machista. E como eu percebi o machismo em mim, né? Há alguns anos, através da conversa através de conversas com pessoas lúcidas que me confrontaram comportamentos e diálogos e troca de ideia, eu fui tomando porrada e entendendo algumas coisas através do confronto com pessoas lúcidas, confronto de ideias, pessoas que tiveram coragem de romper o machismo imposto através da minha própria figura, da minha própria violência. Elas tiveram coragem de romper isso, o próprio medo sistêmico, e me confrontaram diretamente a algumas falas e alguns comportamentos. E aí eu considero que começa o processo de desconstrução. Do momento que eu percebi o machismo em mim, eu comecei um processo de desintoxicação. O meu processo, eu queria compartilhar isso com vocês, acho que todo processo ele se dá por etapas, né? Em se falando
de algo tão profundo e sistêmico. É intenso e pode ser instantâneo, pode levar muitos anos e pode variar de cada etapa, de cada contexto, e pode ir e voltar. Você pode se descobrir, estou liberto, daqui a um tempo pode voltar coisas intensamente, profundamente, e descontroles. Pode nunca mais aparecer também, pode sumir totalmente. E todo processo é único, né? Toda pessoa, ela passa pelos seus processos e é único. Cada um passa pelo processo do jeito que lhe cabe, que tem oportunidade, que se percebe. E são inúmeros fatores que dizem como o processo vai se dar. O meu processo eu divido basicamente em 3 etapas simbólicas. Essas 3 etapas são reconhecer, aceitar e liberar. Reconhecer é identificar a informação, se deparar com a informação, receber a informação e dizer conscientemente: eu sou isso, me tornei isso, eu preciso de ajuda. Falar, basicamente, reconhecer. É tipo compreender. E é um desafio muito grande. Parece ser algo simples, mas o homem brasileiro foi educado, adestrado a não aceitar nada, assim, a não aceitar a fragilidade do reconhecimento do feminino, negar violentamente que nós somos iguais, por exemplo, que nós não somos superiores. Então a gente foi adestrado a negar isso. Então reconhecer pode parecer simples, mas é um processo que também pode durar anos. Pode ser um desafio muito intenso, muito grande. E o homem tem dificuldade de aceitar que não é nada no universo, né? Se acha deuses no mundo, assim. Que o universo depende de nós e tal. Então, reconhecer passa por esse filtro do homem, né, na cabeça do homem. Então, reconhecer exige muito de se abster, pelo menos superficialmente, de algumas cascas e condicionamentos, preconceitos, hábitos reativos, julgamentos, culpas, frustrações e medos, e para poder falar assim abertamente: olha, eu reconheço isso em mim, eu preciso refletir um pouco mais sobre isso. E quando a pessoa continua o processo de reconhecimento, e ela vai entendendo, compreendendo, se informando, e começa o processo de aceitação. Uma coisa vai completando a outra. Então o processo de aceitação é também muito complexo. Precisa de uma reeducação interior profunda, e aceitar implica em mudança de comportamento, não só na parte teórica de eu procuro ajudar a minha mulher na cozinha de vez em quando. Isso não é nem reconhecer nada. Tá? Então, aceitar implica em reeducação interior, pensamento profundo, de entendimento o que é de fato aquilo. E quando eu falo isso, eu falo também na questão teórica, mas eu acredito que isso pode surgir interiormente com as pessoas mais simples e menos informadas nos cantos mais diversos, sim. Pode acontecer esse fenômeno sem maiores conteúdos teóricos, né, de informação, mas de observação e de outros fatores de observação, assim, que envolvem o reconhecimento, a aceitação. E depois que você começa a trabalhar o reconhecimento do que é ser machista, do que é ser violento, do que é ter um sentimento de superioridade em relação a tudo que é o feminino, você começa a aceitar, e é a parte mais prática da parada, mais material, ela se traduz em comportamento. E você começa a se permitir não ser mais
machista. Você começa a ser de verdade. Você começa a entender o que é ser de verdade, não o que você se tornou, o que você acabou se tornando, não. Mas você começa a ser o que você perdeu lá atrás. A sua criança interior, que não tinha nada disso. Porque essa construção machista é sistêmica, ela é cultural. Ela não condiz com a nossa natureza. Ela não tem esse lance de superioridade, não. Entendeu? Não tem hierarquia. Isso é uma construção nossa. Então aí você começa a aceitar e começa um processo de, assim como um dependente químico, um processo psicológico, e você vai observando seus comportamentos destrutivos e violentos, e você vai se observando, e você vai se permitindo e aceitando quem você é. Então a aceitação para mim é basicamente o profundo reconhecimento de quem nós somos, que vai muito além das palavras, e isso vai se materializando em novos comportamentos, novos hábitos, conscientes agora. O terceiro aspecto que eu percebo através dessa observação intensa de mim mesmo é o lance de liberar. Quanto mais a gente mergulha em nós mesmos, mais a gente se culpa profundamente por tudo que a gente causou, por tudo que a gente vai percebendo que a gente fez contra si mesmo e contra os outros. E a gente se culpa por ter agido, às vezes, de maneiras monstruosas. Às vezes a gente age de maneira tão monstruosa que não tem mais volta. São irreversíveis e machucaram demais e acabaram com coisas que não tem mais volta. Às vezes a gente machuca, às vezes a gente bate, xinga, humilha, estupra, a gente corta, poda, suprimimos, negamos, suprimimos sentimentos, fazemos chantagens emocionais o tempo todo, matamos a nós mesmos, nos matamos o tempo todo. Muitas vezes não tem volta e muitas vezes tem volta. Liberar o sentimento tem a ver com deixar que ele vá embora, para que ele não te destrua, não deixar que ele te controle, que ele te domine, porque eles são desses sentimentos autodestrutivos e vorazes. Eles se alimentam da própria sombra e são autodestrutivos. E tomam tempo da vida que a gente deveria estar gastando com outros sentimentos, experienciando outras percepções, usando o tempo para ser seres humanos incríveis que a gente é de verdade. Então, liberar o sentimento para mim requer reconhecimento profundo que sim, nós somos machistas e aceitação profunda de que sim, eu preciso me curar disso, preciso me libertar disso, preciso liberar esse sentimento. Então, quanto mais você vai aceitando quem você se tornou, mais você vai se compreendendo. E quando a gente fala de se compreender, inevitavelmente passa pela percepção que a gente tem do outro e de si mesmo, né? Então, não tem como você se compreender sem compreender a mulher, o que é o feminino. Então, não é só algo teórico, que três regrinhas básicas para você lidar com essa... Não é isso não. O meu lance não é esse lance tóxico e que mascara questões, não. É muito mais profundo. O lance aqui é não ser mais, é não praticar essa parada mais, é ser um militante particular dessa missão, lutar contra, porque é muito maior que nós. O que a gente pode fazer é não ser essa parada. A revolução ela se dá a partir de nós, então é um lance nosso. O mundo todo vai falar que você tem que ser, entendeu? Mas o nosso lance é que a gente identificou que isso é ruim,
que isso é negativo, que isso não é legal, que isso não é necessário, horrível, nefasto, péssimo, sombrio, diabólico, sei lá o quê, uma grande merda, a gente muda de atitudes, né, cara? Reconhecendo que a gente é isso, aceitando e profundamente trabalhando essas questões, isso vai liberando esse sentimento, deixando ele embora, não deixando ele mais dominar a gente. E, cara, às vezes, e tenho que informar isso, é uma luta de vida inteira. Como um dependente químico, psicológico, é assumir que tem o problema, que o problema é sistêmico, o mercado é assim, a religião é assim, os relacionamentos, o pai, a mãe, a menina, todo mundo é assim, cara. As roupas, tudo alimenta essa parada. Não ser pra gente então é uma luta de vida, é uma militância. Olha, porra, se o mundo todo defende, só o fato de você não ser já é uma luta profunda, uma luta, um protesto. O maior protesto que você pode fazer é não ser, mudar de atitude, reconhecer, entender e mudar de atitude, se informar. Aí eu quero deixar uma dica para vocês, que é: falem a verdade com os caras. Meninas, falem a verdade abertamente com os caras. Homens, falem a verdade abertamente com os amigos. Não aceitem qualquer tipo de brincadeira, cara. Não aceitem qualquer tipo de comportamento como se fosse normal. Não fiquem validando, não fiquem rindo de tudo, cara. A galera sabe que é errado. A gente é inteligente, a gente não é só reativa com um animal irracional, cara, sabe? Buscando comida, o grão não, a gente é consciente, cara. A galera sabe, a galera tem inteligência. E sinceramente, cara, tem que questionar alguns tipos de amizade e comportamento às vezes também. Então fale abertamente. Meninas, falem abertamente com as meninas. Cara, mulher tem que defender mulher. Isso faz parte do amor, cara, falar a verdade. Tem que ser falado a verdade. Meninas, você entendeu que é machista também? Que o machismo é sistêmico, que você reproduz? Converse com as meninas, converse com as suas filhas, converse com as meninas pequenas, converse com os meninos. Se é sistêmico, se atua na educação, na religião, na economia, se atua em todas as áreas, na mídia, precisa de ter uma atenção especial com as crianças, com os meninos, que são o principal fator de violência, com as meninas, que participam mais da educação da criança, porque estão mais junto da criança do que o cara, né? As mulheres são um papel transcendental para mim na formação do ser, assim, extrema importância e é tudo, assim, deusas. Então, cara, troque ideias na sua comunidade religiosa, espiritualista, com seu ciclo de amigos. Compartilhe vídeos bacanas, educativos, cara, que questionam essas coisas. Não aceita qualquer parada, não alimente a partir de si próprio, entendeu? Reconhecimento, aceitação se traduz em mudança de comportamento. Mudança de comportamento. Quanto mais você vai mudando os seus hábitos negativos, mais você vai entendendo e compreendendo como isso vai se dando. Cara, as lutas vão vir, as crises vão vir, mas é gratificante. Você vê da onde você saiu e para onde você está indo. É gratificante, é melhor. Essa é a dica que eu quero dar. Aí, no próximo vídeo, talvez, se você quiser comentar e fazer alguma pergunta, não sei quem que vai assistir esse vídeo, eu pretendo falar sobre como conversar com um homem que é reativamente, que reage, que é reativamente nega o machismo, que ele é machista. Como conversar com uma pessoa assim, uma menina, que nega reativamente. Pá, não, calma. Como conversar? É uma coisa que a gente dá um outro assunto profundo. E se você quiser saber realmente, deixa aí nos comentários pra gente
trocar ideia. E como último pensamento, eu quero dizer para todos os homens, especialmente os homens brancos, pobres, brasileiros, que é o grupo a qual eu faço parte, homens culturalmente cristãos e héteros, eu queria deixar uma frase, que assumir que é machista exige muita coragem. Assumir que é machista exige muita coragem. E é tudo que o homem brasileiro não tem. Até o próximo vídeo.